Opa, tô aqui de novo. Meu nome é Kleber Campomori e tô aqui em mais um vídeo de dicas do Treina Web. Essa minha dica agora desse vídeo vai para quem costuma utilizar ASP.NET MVC utilizando o Razor como View Engine. Aqui nós temos um exemplo. Eu tenho aqui a utilização do nosso helper editor for. O helper editor for ele vai renderizar, como o próprio nome sugere, um editor de acordo aqui com a propriedade do nosso model. No meu caso, uma propriedade datetime chamada birthDate. Sendo assim, como eu joguei para o editor for uma propriedade que é do tipo datetime, o editor for, no final das contas, vai renderizar para nós o input type date, já ali de acordo com HTML5, conforme o pipeline do ASP.NET MVC e o Razor fazem. Sendo assim, se eu for ver o resultado disso daqui, eu vou ter essa tela dessa maneira por enquanto. Mas percebam uma coisa, ele realmente gerou o input type date aqui, como você está vendo, mas ele não está devidamente estilizado, assim como estão os outros inputs aqui. Nós não estamos aplicando nenhuma classe do Bootstrap a este input. Como eu posso atribuir, então, uma classe CSS, por exemplo, na hora que eu estou utilizando um editor for no Razor? Se eu voltar aqui no meu código, eu vou ver o seguinte. Se eu utilizo, por exemplo, o helper textbox_for, é muito simples. Basta eu vir aqui, falar para qual propriedade do meu model este textbox vai estar apontando e criar um objeto anônimo onde eu passo aqui, então, como se fosse um dicionário, o nome dos atributos HTML adicionais a esse textbox. Isso funciona porque, se eu for ver aqui a documentação textbox_for, ele espera, então, aqui um lambda que aponta a propriedade e um objeto que são os atributos HTML. Nós criamos esse objeto através de um objeto anônimo. O editor for nós temos um problema. O editor for ele não tem aqui uma sobrecarga que espere os atributos HTML. Se eu dou uma vírgula aqui depois do birthDate, você vai ver que agora ele espera um outro objeto, mas é um objeto com outro nome, o AdditionalViewData. Isso quer dizer, então, que não basta eu vir aqui criar um objeto anônimo e colocar isso daqui, igualzinho nós fizemos para o textbox_for. Não vai funcionar. Como, então, afinal de contas, eu posso atribuir, então, aqui o meu atributo class, que é a classe CSS, quando eu estiver utilizando um editor for? Aí tem um pulo do gato. Se você for ver a codificação aqui desse helper editor for no GitHub da Microsoft, você vai ver que ele vai fazer a decomposição deste objeto que está aqui, o AdditionalViewData, e vai jogar isso para dentro de um ViewData. Ele vai jogar isso para armazenamento temporário dentro do ViewData. Logo depois, ele chama o helper que cria as strings formatadas do HTML correspondente, que é o MVC HTML String. Lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai ler também esse ViewData e ele vai ver, então, se dentro do ViewData existe um objeto chamado HTML Attributes. Se ele verificar que existe esse objeto também lá no ViewData, objeto que vai ser gerado pela decomposição deste nosso AdditionalViewData, ele vai lá, então, vai fazer um for each nas propriedades desse nosso objeto HTML Attributes e vai aplicar, então, por exemplo, aqui a classe CSS, que é o nosso objetivo aqui neste vídeo de dica. Sendo assim, se eu quiser, quando eu estiver utilizando o editor for, aplicar uma classe CSS, por exemplo, ou definir quaisquer outros atributos HTML, é simples. Eu vou criar um new e aqui dentro, então, eu vou ter um AdditionalViewData. Este meu objeto new é um AdditionalViewData. Aqui dentro, lá na codificação do nosso helper editor for, no GitHub da Microsoft, como eu comentei, ele vai procurar aqui por um objeto chamado HTML Attributes e vai fazer a decomposição deste objeto aqui, jogando tudo no ViewData. Sendo assim, basta eu vir aqui, então, criar um objeto HTML Attributes e falar que ele é igual a um novo objeto anônimo, para que ele faça a decomposição devidamente. Cuidado com o nome. Ele tem que bater o nome certinho aqui, porque senão o Razor, na hora que for gerar a nossa view, não vai localizar então aqui os atributos HTML, porque não tem o nome do objeto que deve representar os atributos HTML. Então o nome tem que ser digitado corretamente. Agora aqui dentro é fácil. @class, eu vou colocar a classe
form control. Tá feito, então. Se eu quiser definir atributos HTML para um editor for, uma das possibilidades que eu tenho é criar esse objeto anônimo, então aqui, que é o meu additional view data, e criar dentro dele um outro objeto anônimo chamado HTML attributes. Sendo assim, na hora que o Razor for fazer o parse, a compilação dessa minha view, ele vai aplicar corretamente então os atributos HTML, até mesmo para o editor for. Por falar nisso, eu mesmo escrevi errado, que attributes é só com um T só. Se você escrever esse atributo aqui anônimo errado aqui dentro do nosso objeto, então não vai adiantar nada, porque o Razor não vai reconhecer esse outro objeto anônimo lá dentro do viewData, que ele vai decompor esse objeto additional viewData. Não é que ele não vai decompor, ele vai decompor, mas na hora ele não vai localizar o objeto correspondente lá dentro do viewData à estilização do nosso editor for, porque ele tem que ter esse nome HTML attributes. Se eu executar agora, vamos ver. Lembram-se, o antigo aqui não está estilizado, mas se eu for ver o novo agora, perceba. Tenho agora então aqui o meu editor for, ele gerou o input type date, o editor for, porque ele aponta para uma propriedade datetime. E eu tenho aqui então com sucesso o input type date estilizado corretamente aí com Bootstrap, porque eu vim aqui e coloquei então o class form control. Então, mais uma vez, tem o editor for, precisa então definir atributos HTML para o editor for. Uma possibilidade que você tem é essa. Crio um objeto anônimo que é o meu additional viewData e crio dentro desse meu additional viewData um outro objeto anônimo chamado HTML attributes. E lá dentro, sim, aí eu defino normalmente, como eu faço, por exemplo, com textbox for aqui, os meus atributos HTML personalizados, como class, ID, se você estiver utilizando a API de data, enfim, você pode definir então aí quaisquer atributos HTML. A minha dica nesse vídeo era essa: curta, compartilhe, mostre aí para os seus amigos e fique por dentro aí do nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde nós estamos disponibilizando uma série de dicas. Também estamos postando esses vídeos lá na nossa página do Facebook. Então eu convido você a dar uma curtida lá na nossa página, dar um subscribe lá no nosso canal do YouTube para que você fique por dentro então das dicas que nós disponibilizamos. Eu fico por aqui, é isso. Espero vê-lo em um curso do TreinaWeb. Até a próxima!